Agora nós vamos começar então a introduzir um novo conceito, que é o conceito de plano inclinado. Não tem muita novidade na ideia do processo de resolução, só tem um detalhezinho a mais que a gente vai acrescentar aqui. Então olha esse exercício aqui, ele diz assim: para manter um carro de massa 1000 kg sobre uma rampa lisa, inclinada, que forma um ângulo θ horizontal, é preso um cabo de aço, né? A ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a rampa inclinada, marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Despreze o atrito. Então tem uma informação muito importante no exercício. Ele disse para você que esse carro está em repouso e ele vai permanecer em repouso, beleza? Então essa informação é bem relevante, mas vamos guardar ela, a gente discute ela depois. Como nos outros exemplos, o primeiro passo para resolver esse problema, eu farei um diagrama de corpo livre, onde eu desenho o corpo separado e represento as forças. Aqui eu quero chamar a atenção. Você viu que o meu carrinho ele não está horizontal, ele está inclinado. E eu desenhei ele exatamente igual está no meu probleminha. É importante para você não se perder, ok? Quando eu for representar as forças, tem uma força que puxa o carro para baixo, é o peso. Nessa hora, muita gente coloca o peso do carro inclinado para cá. Gente, toma cuidado. A força gravitacional atua sempre para o centro da Terra, e o centro da Terra está embaixo do carro, é óbvio. Então, não é porque a pista inclinou que o peso vai inclinar. Não faz sentido, não faz sentido. O carro não movimenta para trás se soltar o cabo de aço porque o peso está para trás. O peso continua estando para baixo. Então, eu represento o peso, força para baixo. Esse carro está apoiado sobre uma superfície, então vai existir uma força normal. Só que essa força normal não vai ser para cima, porque a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, no meu desenho, a força normal vai ficar assim, ó. Olha lá, perpendicular à superfície. Além disso, tem mais uma força, o carro está sendo puxado por uma corda, então vai existir uma força para cá, chamada de tração, que é a força que a corda exerce. Bom, qual a diferença desse problema para o problema anterior? Aqui, que se a gente fizer agora a análise, a gente vai ter que fazer o eixo X e o eixo Y. Normalmente a gente fazia o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, poderia continuar. Porém, se a gente fizer uma análise cuidadosa, é mais conveniente fazer o eixo X assim e o eixo Y assim. Aí você vai me perguntar, por quê? Porque quando eu faço o eixo X assim e o eixo Y assim, eu já tenho duas forças que estão em cima dos eixos. E uma força que está inclinada em relação ao eixo, que é a força peso. Forças que estiverem inclinadas em relação aos eixos, eu vou ter que decompor ela. Decompor uma força é transformar ela em duas partes. Então imagina aqui um plano cartesiano qualquer, uma força F qualquer. Quando eu quero decompor essa força, eu quero transformá-la em duas componentes. O mais importante é que essas componentes representam exatamente a força. Em outras palavras, essas duas componentes substituem essa força. E você vai me dizer, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que a gente vai cair em problemas como a gente estava resolvendo anteriormente, onde todas as forças estão ou no eixo X ou no eixo Y. Aqui não estão. Então, para não confundir, se eu decompor o peso em uma componente no eixo X e uma componente sobre o eixo Y, nós caímos em algo que a gente já conhece. Então, fica bem mais simples de resolver, ok? A questão é como decompor uma força. Então aqui nós temos a força F, nós temos a componente da força no eixo X, vou chamar de Fx, e nós temos a componente da força no eixo Y, vou chamar de Fy. Se você conhecer esse ângulo θ aqui, né, o ângulo entre F e Fx, repara o que acontece se eu pegar esse F, esse Fx, e o Fy é a mesma coisa que esse pedacinho. Então eu posso montar um com F, Fx
e FY. Olha só, montei um triângulo. E um triângulo retângulo. E o ângulo θ é este ângulo aqui. Então eu poderia escrever relações trigonométricas que a gente aprende em matemática. Seno de θ, cosseno de θ. Quem seria seno de θ? Lá na matemática, seno é cateto oposto, que é o cateto que está do lado oposto ao ângulo θ, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, seno de θ seria FY sobre F. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, cosseno de θ nesse caso é Fx sobre F. Se eu passar o F multiplicando nas duas equações, eu vou chegar aqui, Fy é igual a F vezes seno de θ. E Fx é igual a F vezes cosseno de θ. Olha lá que legal, eu consigo então descobrir Fx e Fy sabendo o valor de F e sabendo o valor do ângulo θ. Se eu sei o valor do ângulo θ, eu sei o seno e o cosseno de θ, obviamente, né? A gente aprende isso em matemática, né? Se for 30 graus, seno de 30 meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Se for um ângulo que não é um ângulo notável, quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Aí você vai ter a informação do seno e do cosseno no próprio enunciado. Bom, eu sei que você está pensando, então Fx é sempre F cosseno e Fy é sempre F seno. Não, toma cuidado, porque se o exercício te desse este ângulo aqui, o ângulo entre F e Fy, essas relações se inverteriam. Quando eu vou explicar essa matéria para os meus alunos, eu dou uma diquinha que eu acho que ajuda bastante, né? Vamos lá, Fx, Fy. O ângulo θ, ele está juntando quem com quem? Ele está juntando F com Fx. Então eu brinco com os meus alunos e eu digo assim, olha lá, o Fy ficou sem o θ. Coitadinho dele aqui, ó, não tem nenhum θ aqui. Então o Fy é o F sem o θ. Já o Fx está com o θ. Portanto, o Fx é o F com o θ. Isso é uma regrinha que vai ajudar você a lembrar aquele ângulo, aquela componente que está sem o ângulo é o seno, aquela componente que está com o ângulo é o cosseno, ok? E como ficaria isso no nosso probleminha ali? Bom, a pergunta é, onde está esse ângulo θ? Se a gente olhar aqui no nosso problema, o peso, ele não atua aqui para baixo, certo? Vertical. Aqui não forma um ângulo de 90 graus? Então, se esse ângulo é θ, esse ângulo é o complemento de θ. Como assim? Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se aqui é 90, esses dois juntos somados tem que dar 90 graus. Então, se aqui é θ, que é o complemento de θ, ou seja, é 90 menos θ. E aqui, olha só, essa reta representa exatamente a direção do nosso eixo x. Então, o ângulo entre o P e o eixo x é 90 menos θ. Se o θ for 30 graus, esse ângulo será 60 graus. Se o θ for 45 graus, esse ângulo será 45 graus. 90 menos 45 dá 45. Se esse ângulo for 60 graus, esse ângulo será 90 menos 60, que dá 30 graus. Só que se esse ângulo é 90 menos θ, ou seja, se esse ângulo que está aqui é 90 menos θ, quer dizer que esse ângulo que está aqui é θ, porque esse ângulo mais esse são complementares, somados eles dão 90 graus. Em outras palavras, o ângulo de inclinação da superfície do plano inclinado é o ângulo entre o P e o eixo Y. Quando eu fizer a decomposição do P, que eu vou ter aqui Px e Py, neste caso, o Px está sem o θ. O Px seria P seno de θ. E o Py está com o θ. Então, o Py seria P
cosseno de θ. Sempre que o plano inclinado, a superfície for assim, você fizer o eixo x e y assim, o resultado vai dar esse mesmo aqui, então é tranquilo, você vai sempre fazer isso. No caso, o px vai ser o peso do carro, a massa é 1000, a gravidade é 10, lembrando, né? De novo, peso é igual a massa vezes a gravidade, então 1000 vezes 10 dá 10.000. Seno de θ, ele não deu quem é θ, mas se você ler o enunciado, ele deu seno de θ, 0,6. Conclusão, Px é 6.000 newtons. Já Py é P cosseno, então P é 10.000, o cosseno de θ é 0,8, logo Py vai dar 8.000 newtons. Então aqui eu consegui achar Px e Py, que serão importantes. Repara que ficou bastante flechinha, tem o P, tem o Px, Py, normal, atração. Eu não mais penso em P, porque eu troco P por Px e Py. Seria equivalente que eu brinco com os meus alunos falando, imagina que você tem uma nota de 100 reais e eu troco com você por 2 notas de 50. Você não tem como ficar com todas as notas. Ou você fica com a nota de 100 reais, ou você fica com as duas de 50 para ter o mesmo valor. Então, quando eu fiz a decomposição, eu troquei o P por Px e Py. Então, não existe mais P, quem existe? Px e Py. Ignoro o P. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou redesenhar o probleminha aqui, vou colocar meu carrinho aqui embaixo e vou representar as forças, só que agora eu já não represento mais P. Quem eu represento? Eu represento Px, eu represento Py, eu represento a normal e eu represento a tração. P não existe mais. P virou Px e Py. Agora sim, lembrando, ó, meu eixo x está aqui, meu eixo y está aqui. Voltando à informação lá no início do exercício. No início do exercício ele disse que o corpo estava em repouso e mais do que estar em repouso, ele iria permanecer em repouso. A primeira lei de Newton diz que se um corpo está em repouso, a resultante tem que ser zero. Então, nesse caso, tanto no eixo x como no eixo y, nós teremos a resultante igual a zero, porque o carro permanecerá em repouso. Logo, analisando o eixo y, a normal tem que ser igual a Py. Quanto vale Py? 8.000. Portanto, a normal igual a 8.000 newtons. Analisando o eixo x, para a resultante ser zero, a tração tem que ser igual a Px. Portanto, a tração vai ser igual ao Px, que vale 6.000 newtons. E aí, ele pediu exatamente isso. Qual que é a força normal? A reação normal da rampa, 8.000. E qual é a tração no cabo? 6.000. Essa seria a resposta do nosso probleminha. Legal? Então, sempre que tiver um plano inclinado, o processo é basicamente o mesmo. A única diferença é que você tem que decompor a força-peso. Beleza?